Vamos fazer agora uma visita aqui ao Espaço da Ciência Planetária da UFMA, certo? Vamos aqui bater um papo com o professor Oliveira. Missão Spaceward, Brazilian Space, a caminho de Alcântara. Não se esqueçam nunca, Brazilian Space é o espaço que inspira, informação conecta. Salve, salve, entusiastas do Brazilian Space, Rui Botelho aqui e Duda Falcão, aqui com o professor Antônio Oliveira, conhecido como professor Oliveira, né? Todo mundo conhece pelo sobrenome Oliveira. O professor é físico, né, de formação, e ele comanda, né, ele é o idealizador e comandante daqui do Espaço da Ciência na Universidade Federal do Maranhão. Nos concedeu aqui a honra dessa entrevista aqui para o Brazilian Space, aproveitando que como a gente falou, né, a ciência é uma só. Então nós viemos aqui fazer a cobertura do lançamento, envolvendo muita ciência, né, da área de astronáutica, e também vamos falar aqui sobre o espaço da ciência, que traz muita coisa da área de astrofísica, astronomia, ciência de um modo geral, e vocês vão conhecer um pouquinho aqui com o professor Antônio Oliveira. Professor Oliveira, muito obrigado por receber a gente aqui do Brazilian Space. É uma honra para nós estar aqui com uma pessoa tão gabaritada, né, com uma referência tão grande aqui na Universidade, no Maranhão e no Brasil, né? É um pesquisador 1A, né, da ANCAP, né, do CNPq, perdão, e que resolveu, né, o senhor contou um pouco aqui, pessoal, para a gente, aqui na nossa conversa inicial, um pouco dessa história e de como o senhor, com tanta experiência, com tanta pesquisa feita, com tanta publicação, o senhor resolveu dar uma parada nessa parte, um pouco, para poder pegar todo esse conhecimento que o senhor tem e dividir com a sociedade e com a juventude. Muito obrigado. Então, primeiramente, né, muito obrigado, certo? A ciência agradece. Eu acho que nós nos sentimos bastante honrados com esse depoimento, né? E o pensamento, né, a palavra que pergunta, por que, né, divulgar a ciência? Né? Eu já fui um físico teórico, né, físico experimental, físico de sala de aula, tinha minha zona de conforto, né, um espaço, né, arranjado, bom computador, né, poucas horas de trabalho e grandes publicações, né, preenchendo o meu currículo, claro, e orientando pessoas. Né. E um dia eu digo, bem, a ciência, certo? Não é a ciência do Maranhão. A ciência no Brasil todo, ela é negligenciada pela população. A população não entende a importância da ciência para o desenvolvimento da humanidade. Eu digo sempre que o Brasil nunca será um país desenvolvido se ele não vier investido fortemente em ciência, em especial ciência básica. Ensino de ciência, física, química, matemática, biologia, ensino de astronomia. Que isso aí vai dar condições para que o país se desenvolva. E é com esse pensamento, certo, que nós criamos aqui esse espaço, a tornar a ciência um bem. Começamos com um pequeno laboratório, um embrião. Mas esse embrião confeccionou todos os experimentos que estão aqui. Experimentos que foram patenteados, experimentos que estão na linha de produção, experimentos que hoje já estão envolvendo as empresas, de diferentes empresas do Brasil. E eu já vejo, certo, experimentos que feitos aqui no Maranhão e que já estão sendo copiados para a indústria internacional. Então, é com esse pensamento, né? Com esse objetivo mais além. Com esse objetivo que nós fizemos esse espaço. Para pegar a juventude. Porque nós, ou seja, dizer assim, nós estamos gestando, nós somos gestores, né? Mas quem vai ter a grande oportunidade de ganhar o Nobel são os jovens.
em especial jovem, tá certo? Nós estamos, nós já passamos, tá certo? Nós já contribuímos. Mas tem jovem, né? Às vezes chega gente aqui de 5 anos, 6 anos, 7 anos, assim, maravilhados aqui com o Espaço da Ciência. Tem poucos experimentos. Está muito físico. A física, ela é uma excelente ciência. Das ciências básicas, existe controvérsia? Existe. Mas das ciências básicas, a física é uma das mais importantes. Foi o que mais contribuiu para o desenvolvimento da humanidade. Com certeza, um químico que está assistindo essa nossa enquete, essa entrevista, vai dizer: não, a química contribui mais que a física. A biologia vai dizer: não, mas peraí, mas a biologia também. Mas a biologia é molecular, então se ela é molecular, ela é física. A química é quântica, se ela é quântica, ela é física. Então, a física está na economia, está em qualquer área. E quando foi que o senhor teve esse insight? Esse insight, eu sou uma pessoa muito conversadora, converso bastante, né? E comecei a conversar. Comunicativo. Comecei a conversar com as pessoas. Né? Eu tinha terminado de fazer um mestrado, tá certo? Com a cabeça dele. Mas eu sentia a necessidade de falar com as pessoas, mostrar o que é uma espectroscopia Raman, mostrar o que é uma espectroscopia no enfermeiro. Mas ninguém nem sabia. Eu saí de um centro de física, uma escola de física muito boa, que é a Universidade Federal do Ceará, a UFC. Tem uma escola de física muito boa, referência mundial, referência nacional. Vi lá o Célio Rezende, em Pernambuco, uma escola muito boa, estive lá. Né? Mas quando cheguei aqui, a escola, sabe o que fazer? Fiz isso e vi vários convites, certo? São carros, UFC. Mas eu disse: não, aqui está tudo feito, eu preciso ir para o local onde eu tenho que fazer. E daí construímos. Em que ano foi isso? Isso foi em 82. 82. Em 2000, 82, eu comecei a fazer. Em 2000, eu fiz o primeiro curso de divulgação científica, o curso Mirim de Física. Já com esse pensamento. Mas o senhor já tinha um pensamento de montar o espaço? Não, inicialmente eu pensei só em extensão. Uma extensão, fazer um Mirim de Física. Né? Mas esses alunos que vieram para cá, eu formei 12 alunos. Olha, eu encontro hoje médicos, engenheiros, advogados, juristas. Ele professor se eu não tivesse dado aquela oportunidade, que ela só 4 meses, eu não teria hoje conseguido. Então, às vezes os laboratórios aqui na universidade ficam muito tempo vazios. Né? Os equipamentos, né? Eu tinha um chefe de departamento que tentou me enquadrar, tá, de uma forma de dizer: mas Oliveira vai queimar isso. Nunca queimaram diferente da turma. E já queimaram equipamento. Então eu trabalhava com escola de solo. Dava aula, né, normal para esses alunos, certo? E eles conseguiram. Uns fizeram física e hoje são estudantes, professores de universidade, no país todo. Eu tenho estudante, nós temos estudantes no Canadá, temos estudantes em Bahia, temos estudantes de Fortaleza, temos estudantes de Recife, em quase todo o clube. E hoje, o curso de Física é referência nacional. Nós temos 3 mestrados e 1 doutorado na Física. Então, foi uma iniciativa, tá certo? Tomada por um professor. Não digo um professor, teve 2, 3, 4, 5 professores, né? Que a gente colocou o pé na parede, todo mundo saiu para se qualificar. E voltando com essa ideia de montar uma escola de pós-graduação em física, uma escola de física, tá certo? Que fosse também referência nacional ou pelo menos referência na região, no Nordeste. E formamos, sabe, praticamente todo o IFMA é formado aqui, formamos toda a UEMA Sul,
tá certo? Quadro de professores que hoje compõem, tá certo, as diferentes universidades, né, e os diferentes campos. Mas, em paralelo a isso, o senhor continuou com essas atividades, esses eventos de extensão? Sempre teve uma época que eu fui, porque tem uma certa coisa da nossa vida, né, de todo mundo, que você tem uma ambições maiores. Eu tive uma ambição maior, eu tentei ser gestor. E fui gestor, fui vice-reitor dessa universidade por 8 anos. E fui reitor, porque às vezes chegava a reitoria por impedimento do reitor. Eu viajava. Então eu tive, nessa época, eu tive que parar um pouco para fazer gestão. Sim. Melhorar também os outros cursos, certo? Melhorar, né? Isso foi em que ano, mais ou menos, professor? Aí trouxemos a SBPC para cá, duas reuniões anuais, várias regiões. Você sabe, onde a SBPC vai, ela leva assim, conhecimento. Leva conhecimento. Né? E a universidade. Né? E esse período que o senhor assumiu como gestor foi de que ano mais ou menos assim? Foi de 2008 a 2015. Foram 8 anos de gestão. Que não é fácil, né? Não deve ser fácil, né? Não foi fácil, tá certo? Os professores, às vezes são, né, lidar com as pessoas, né? E você sabe, né, que, né, no serviço público, quem menos manda é o chefe. O que menos manda é o reitor, tá certo? Porque não é chefe de ninguém. Nós somos funcionários públicos. Nós somos funcionários públicos. E a universidade, particularmente, tem essa questão de um ambiente colegiado, onde todo mundo não tem assim uma propriedade, tá certo? Você não chega, né? Não é uma empresa privada, assim, é diferente de uma. Não é uma empresa privada. Tá? Então, nós é muito legal essa dicotomia, tá certo? A universidade. E a universidade ela é construída por poucos. Os professores, são os administrativos, tá, as pessoas que, na verdade, carregam o piano, né, como se diz no pop. E o espaço aqui da ciência, o senhor começou a planejar ou implantar ele no período que o senhor estava como gestor, ou foi quando o senhor saiu? Não, antes eu já tinha ideia, tá certo? Mas quando teve a gestão, nós andávamos de domingo, eu e o reitor aqui, por exemplo, por essas bandas, vamos dizer, que tudo era mato, né? Rodando a cidade, fazendo um plano diretor, aí aqui é o ponto mais alto da universidade. Eu vou ficar a pedra aqui, professor, ali, não vamos fazer o espaço da ciência. Agora, nós não tínhamos ideia de ser desse tamanho, assim. A ideia era fazer uma coisa bem mais enxuta, um planetário, um auditório pequeno, mas o projeto foi crescendo, nós fomos sonhando, vimos aqui também domingo, fomos mapeando, não, mas precisa disso, precisa de uma cantina, precisa disso, daquilo, e terminou ficando. Aqui são 4.000 metros quadrados. Nossa! De área, tá certo? Em 2 pisos. Muito, muito agradável, amplo, uma sensação de bem-estar ao caminhar aqui. Aí, você não tem aquela sensação de preciso refrigerar, ainda preciso comprar equipamento de grande porte, é preciso vir aqui, é preciso vir matemática, é preciso vir a biologia aqui para dentro. Porque a ideia é tornar aqui, tá certo, um centro de referência internacional. Aqui é preciso ter um estudante de médico que compra equipamentos tipo telescópio, certo? Para que estude, faça o curso de astronomia, faça o curso... As maquetes dos satélites que foram traduzidos aqui, por exemplo, aqui um pouco, eles começaram a tomar... Até uma vez o comandante da Agência Espacial Brasileira, ele disse que foi em Brasília que ia repassar para nós algumas maquetes. Fazer um espaço
Um espaço pequeno da gente espacial brasileira aqui dentro. Como tem ali o espaço dinossauro, tá certo? Um espaço. Não é uma coisa pequena, é uma coisa assim. Porque, olha. E não é muito complexo, não. Não, olha, o que ganham, tá certo? Essas criançadas chegam aqui, olha, eles ficam muito. Não, senta aqui, todo mundo senta aqui em torno da minha mesa aqui, né, que eu vou mostrando a física, a ciência, a ciência primeiramente. Então E o senhor tem uma ideia, uma noção? O senhor falou que hoje, vamos dizer assim, a agenda de vocês é uma agenda mais livre. Vão chegando aí as escolas e tal, vão participando aqui, vão conhecendo o espaço. Mas o senhor tem ideia, mais ou menos, não precisa ser um número exato, de quantas crianças por mês passam aqui? Ou o senhor já parou de contar? É muito? Não, são muitas, tá certo? São muitas, né? Em média, tá certo? Num dia, são 50 crianças, 50 pessoas que passam aqui, né? De diferentes idades, diariamente, tá certo? No expediente normal. Além disso, a gente tem alguns temas top. Por exemplo, nós temos o Crianças Consciência, que é uma atividade. Nós temos São João Consciência. Nós temos o Natal Consciência, que vai ser dia 4 agora, começa às 16 horas, termina às 21 horas. Vai ter a Super Lua, a Super Maré e tal. Então, isso. O senhor coloca os telescópios aqui fora? Telescópio aí fora, lá em cima, tá certo? E planetário funcionando. E tem as exposições. Então quer dizer que o expediente do senhor começa quando começa da universidade e termina 10 horas da noite. Então aí são o quê? Hoje, por exemplo, mais de 12 horas de funcionamento, às vezes ininterrupto, né? Então, hoje, por exemplo, eu saio daqui já mais de 8 horas. Eu vou treinar nossos alunos, certo? Com câmera, com telescópio, para o sábado. Pronto, que era a pergunta que eu cheguei no sábado. O professor Brito, Carlos Brito, aqui da Engenharia Espacial, que foi que fez a ponte com o senhor. Ele disse: Rui, vocês não podem sair da UFMA sem conhecer o professor Oliveira e o Espaço da Ciência. Posso fazer o contato com o professor Oliveira? Ele disse: pelo amor de Deus, professor Oliveira. Pelo amor de Deus, dê essa chance de conhecer. O Carlos, E ele falou que o senhor estava planejando levar os telescópios para poder observar o lançamento. Nós vamos levar todos, como fizemos no último lançamento em 2023. Vamos tentar filmar. Ninguém sabe. A previsão é como se fosse o lançamento de um foguete, né? Telegrado desse aí, é como se fosse as asas de uma borboleta. Né? Se a borboleta vai ter um pouco mais forte, um pouco mais leve, a previsão não se confirma, e não pode ser às 15 horas. Ele deve chegar, né? Falta 500 quilômetros. O pessoal da InnoSpace, o professor Brito estava conversando com a gente, eles tinham planejamento de 500, mas eles reduziam. A expectativa vai chegar na faixa de 300, mas vai ser orbital, né? Sim. Não é semi-orbital. Não, orbital mesmo. Mas eles reduziram para a camada mais baixa. Mais baixa. E aí foi o que ele falou pra gente, né? A gente gravou aqui, o pessoal que já vai acompanhar o vídeo da gente aí, ele já falou com a gente que a expectativa é de que, na verdade, o satélite que vai agora, ele é um provador tecnológico. Então ele precisa ficar só alguns meses funcionando para ver se a tecnologia que foi embarcada vai ser validada. Ele não é para um CubeSat operacional que vai estar. Então, como é um provador tecnológico, há alguns meses, ele acha que em torno de 10 meses ele está ainda orbitando, depois ele vai decair. Não, o teste é justamente para isso aí. E o senhor pretende levar quantos telescópios? Qual é a equipe? Qual o investimento que o senhor está fazendo aí de material? Aqui nós vamos levar 2 telescópios terrestres, né, semi-profissionais. Sim. Quando que esse a gente utiliza? Certo? A ação vai levar também outros. Né? E tem os telescópios que, vamos dizer, né, aqueles pais que compraram o telescópio nunca tiraram do guarda. E que vão levar lá e que com certeza vão pedir auxílio. Auxílio para os nossos estudantes. Eu acho que vai ter imprensa, né? Então, eu acho que vai ser um momento ímpar. Primeiro, para a história da ciência do Brasil. Sim.
Isso aqui, né, nós estamos vivenciando, né? Nós estamos vivenciando uma história, assim, início de uma história. Né? Pode até dizer, não, mas tudo é sul-coreano. Né? A carga é brasileira. Né? Mas isso aí vai incentivar as pessoas, a população, em especial os mais jovens, a cobrar das nossas autoridades, certo? O fazer científico para ter essa tecnologia de lançamento de veículos lançadores. O veículo lançador, né, o foguete em si, certo? Ele leva satélite, como ele pode levar pessoas, como ele pode levar experimentos também. Experimenta, ele pode levar uma nave. Isso, que pode ir, tá certo? Pode orbitar na Lua, pode orbitar em Marte, pode orbitar em outros, né? Pode levar telescópio, como Hubble, tá certo? Como outros telescópios que tem no espaço. James Webb. Pode levar, tá certo? Conhecimento. Isso aqui é um lançamento desse, tecnologia, né, investida, sul-coreana, o que o país investiu, embora seja uma empresa privada, mas o investimento é muito. Né? E nós temos que pensar nisso, em especial os empresários brasileiros. A Índia é um país paupérrimo. Com problemas sociais de Brasil, e tem o Brasil ainda está quilômetros. A gente atrasado. Mas o que vai acabar acontecendo? A Índia vai passar o país, porque a Índia conseguiu colocar, tá certo? Um rover na Lua. E já está com um projeto tripulado agora, né? Já está com um projeto tripulado. Testou agora semana passada, né? E isso vai indicar que o país daqui a um tempo, tá certo? Vai ser tão poderoso como está acontecendo com todo o leste asiático. Né? Sim. O Vietnã foi destroçado, o caos destroçado. A Coreia do Sul? A Coreia do Sul, todos foram destroçados e hoje, tá certo? Com o investimento em ciência e tecnologia, em educação, com a divulgação, a popularização da ciência, como na Alemanha, porque eles foram proibidos. Eu sou proibido de produzir uma arma. Eu sou proibido de usar, eu tenho que usar cacitec em vez de arma, né? O que é que eu posso fazer? Vamos investir em ciência e tecnologia. Vamos desenvolver atividades que dê à população que não precisa dessas armas todas, dessas armas, principalmente de destruição de massa. A Rússia, no início do século não, até 1940, depois da Segunda Guerra Mundial, a Rússia tinha cavalaria. Né? As pessoas andavam a cavalo. Né? Hoje tem carros moderníssimos depois do carro na Pampa. Né? É isso que o Brasil precisa fazer. Certo? O Brasil, né, perdeu a chance de ter seu próprio veículo, né? O carro a álcool, né? Perdeu a chance de ter o seu foguete também. De ter o seu foguete, tá certo? Perdeu o bonde da história, como se diz no popular. Aí perdeu semicondutores. Agora nós temos o quê? Nós temos o material mais importante que tem na Terra, tá certo? Que são as terras raras. É o irídio. A gente fez uma live com o pesquisador lá, né? Pesquisador do Pedro Noritomi, do CTI Renato Archer. E nós tocamos nesse assunto. Como a tecnologia espacial brasileira ficou dependente de tecnologia estrangeira, porque nós não desenvolvemos os semicondutores aqui. Porque nós não fizemos a nossa parte. Não fizemos a nossa parte. E nós temos escola de física na época que podia ter feito uma. Como nós tínhamos boa escola de química,
Nós tínhamos uma boa escola de materiais para fazer o carro, para fazer a carburação, para fazer os aditivos, tudo. O aditivo que se compra para o álcool hoje, para o carro a álcool, não é nosso. É das empresas multinacionais. Então é a ideia, certo? Eu tive um encontro, quando logo que eu comecei a física, eu tive um encontro com um grande maranhense que você falou no nome agora, Renato Rocha. Ele tinha essa visão. Ele disse, Oliveira, porque ele foi o primeiro ministro de Ciência e Tecnologia, ele é o primeiro ministro a colocar, a primeira pessoa a colocar uma política de desenvolvimento na área de software e hardware no Brasil. Só que ninguém acompanhou o raciocínio. E o Brasil passou, tá certo, a usar os TK, os CP. Tá certo? Hoje, tá certo, temos uma ou duas indústrias brasileiras que produzem. Tá, e somos dependentes de chips, somos dependentes de outros componentes elétricos e eletrônicos, que vêm de países que dessa época, ele estava muito aquém da política de ciência do país, do Brasil. Né? Então a gente perdeu, nós perdemos. Né? Mas nós precisamos ganhar. E aonde é que está o ganho? Está na juventude. É preciso que a educação chegue no pré-sal do conhecimento. Tu sabe onde é que está o pré-sal do conhecimento? Está na periferia. Ela não está nos grandes shoppings, né? Nos grandes condomínios. Né? O pré-sal, na verdade, está na periferia, está no interior. É preciso ir buscar essas pessoas, mas atrair, tá certo? Atrair eles, tá certo? Atrair aqui para o espaço da ciência, porque para os muros da universidade e para o espaço da ciência, porque senão eles vão para os muros diferentes. Isso. E lá, o que tem lá, o que não tem lá é vaga, e aqui tem muita vaga. Lá tem vagas, certo? Mas é para muito altos. E aqui tem vagas para ter a liberdade. Exatamente. Né? Liberdade. Certo? Eu falo assim, o conhecimento como elemento de libertação. Né? E é a única coisa, eu digo e repito, é a única coisa que ninguém tira. Exato. Você pode tirar sua riqueza, professor, pode tirar pegar. Eu falo isso para os meus alunos. Conhecimento ninguém rouba de você. E a gente aqui no Brasil vê muita criança, um potencial enorme sendo desperdiçado. Isso é fato. A gente vê, não é nem desperdiçado, tem muita gente muito inteligente catando cana hoje. Tem muita gente hoje minerando, tá certo? Minerando produtos, terras raras, nióbio. E nem sabe por quê. Só sabe, tá certo? A única coisa que ele olha, a única coisa que ele vê, tá certo? É passar, como a gente vê os maranhenses aqui, passar 600 vagões de ferro, de minério de ferro. E cada vagão daquele ali vai ser transformado em lâmina de aço puro, bisturi de alta qualidade, que vai vir para nós aqui a preços que dá para comprar. Com uma centena dá para comprar, né? 10 vagões desse aí. Professor, eu queria aproveitar o momento que o senhor está com esse objeto aqui da expansão, né? Para a gente aqui, a conversa muito boa, a gente nem viu o tempo passar, mas eu queria que o senhor aproveitasse esse momento que a gente chegou nesse ponto da expansão, do espaço da ciência, essa ligação e do potencial que a nossa juventude tem para crescer. Eu queria pedir ao senhor para deixar uma mensagem aqui para o Brasil in Space. A gente vai correr ainda aqui o espaço com o senhor, mas da nossa entrevista aqui eu vou deixar uma mensagem para o Brasil como um todo e para o Maranhão em especial, que tem o privilégio de ter um espaço desse aqui. Então, Mara, o que eu tenho primeiro a agradecer, tá certo? Muito vocês, tá certo? Por ter vindo aqui conhecer o espaço da ciência. O Brasil é um país, certo, muito carente de conhecimento, um país extrativista, 70% extrativista. O Maranhão é 99%.
70%. Praticamente toda a nossa riqueza, né, ela é retirada na forma de commodities. Né? Nós não agregamos ciência nos nossos produtos. Né? E não agregamos valor? Não agregamos ciência, não agregamos valor. Mas, tá certo? Mas eu gostaria de deixar uma coisa muito bem clara. É o investimento em ciência e em tecnologia e educação. A educação no nosso país, no nosso país como todo, nossos rincões. Né? Nosso país é muito rico, riquíssimo, tá certo? Em produtos naturais. A gente vê aqui, certo? A nossa Eco, né? Recentemente, quantos produtos naturais nós temos no Amazonas, quantos minérios, quantas terras raras. E quanta coisa ainda não tem nem mapeado, né? O Rio Grande do Norte, quantos nióbio, o Maranhão, quantos babaçu. O Maranhão é terra de gesso. Né? E é preciso, professor. Certíssimo. É preciso certificar indo de ciência. E só precisa de um passo. É que cada pessoa dê um passo. Cobre nosso. É o que o nosso Brazilian Space faz. É o que a gente faz. A gente coloca a nossa pedrinha nessa cobrança, nessa construção, lógico, muito mais voltado para a área de tecnologias espaciais, né? O senhor aqui abrange a ciência, pega um espectro muito maior, nós somos muito mais nichados nisso aí, mas o nosso pensamento, por isso que quando o professor Brito fez o pessoal, já falei aqui, quando o professor Brito deu a sugestão de a gente conversar com o senhor, a gente veio com esse pensamento e de que a gente faz um pouquinho, o senhor faz um então, e a gente junto faz alguma coisa, viu? E um prazer enorme conversar com o senhor, ouvir do senhor. Estamos certos de que a dica do professor Brito foi fantástica e aí agradecemos o tempo do senhor. Vamos correr aqui, a gente vai registrar as imagens, pessoal, para vocês aí, complementando aqui a nossa conversa com o professor, a fantástica conversa. Duda, apareça aí, Duda. Não assuste o pessoal não, mas chegue devagar. Mas aí, a fantástica conversa com o professor Antônio Oliveira, mais conhecido aqui como Professor Oliveira. Professor, muito obrigado aí. Vamos agora correr o espaço e fazer um registro aqui no espaço, tá bom? Esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!